Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o Senhor, esteja com você, com toda a sua família. Eu sou Clésio Ribeiro e hoje, para a glória de Deus, vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Antes de eu começar, eu quero aqui te pedir, você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, deixe o sininho ativado. Aqui todos os dias eu posto uma nova mensagem, mensagens inéditas, e juntos nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão. Nós temos visto falar sobre pessoas que são bem-sucedidas na vida. E como que é ser bem-sucedido? Eu que sou cristão, eu também posso ser bem-sucedido? Se posso, como fazer para ser bem-sucedido? Bom, queridos, todos nós sonhamos em alcançar sucesso em alguma área da vida. Eu defendo uma tese, inclusive, que é muito importante para qualquer pessoa que queira ser um bispo, queira ser um pastor, que almeja o episcopado, que ele tenha alcançado sucesso em alguma área da vida, para que ele possa entender exatamente o que é sucesso. Queridos, nós temos hoje um grande número de pessoas na igreja que elas, por não conhecerem o que é sucesso e elas se converterem, elas acham que Deus vai tirar ali da plateia e vai colocar no palco, que as pessoas vão olhar e ver Jesus brilhando em você. E na verdade não é nada disso, isso daí até é uma música, né, que é muito criticada por todos nós. Mas o porquê eu defendo que é muito importante alguém ter alcançado sucesso em alguma área da vida? Porque essa pessoa vai entender o que verdadeiramente é o sucesso. E acredite em mim, não é tão gostoso assim. Não é tão bonito. Sempre surge uma dúvida cruel, né? O que eu preciso fazer para alcançar o sucesso? Tenho que acordar cedo, tenho que dormir tarde, tenho que batalhar, tenho que puxar saco do meu chefe, tenho que... Então, o que eu preciso fazer? Porque o que a gente precisa entender é que a métrica do mundo, ela não é a mesma métrica de Deus. Porque o sucesso que é alcançado no mundo, ele não é o mesmo sucesso alcançado no reino de Deus. Para muitas pessoas, alcançar sucesso, por exemplo, nos dias atuais, é ter mais de 1 milhão de pessoas que o seguem nas redes sociais, é ser aplaudido, é ter muito dinheiro, alcançar o meu primeiro milhão antes dos 40 anos, e assim sucessivamente. Para cada pessoa é um tipo de sucesso. Mas o que deveria ser o sucesso? Bom, essa é uma pergunta que é bem filosófica. Nós temos aqui hoje no mundo, o que mais tem aí são pessoas vendendo livros explicando como alcançar o sucesso. Os 10 passos para alcançar o sucesso, 4 hábitos vencedores, 10 hábitos, 20 hábitos. E na verdade, todos esses aí, só quem alcança o verdadeiro sucesso é aquele que fez o livro que vendeu. Os livros de autoajuda, eles nada mais são livros maravilhosos para quem está escrevendo e vendendo. Quem está lendo só vai acumular livros na prateleira e vai tentar colocar isso em prática na vida e vai ver que não consegue alcançar sucesso nenhum. Títulos que tem sobre isso aí é muitos. Já vi pessoas até querendo discutir um com o outro qual que era o melhor. Pai rico, pai pobre, pai não sei o quê, casal inteligente se enriquece juntos. Tem uma multidão. Só que eu quero apresentar aqui um livro que ele verdadeiramente ele é meu guia para que eu obtivesse sucesso em todas as etapas da minha vida. E eu sou uma pessoa que eu posso garantir para você. Eu alcancei sucesso em todas as áreas da minha vida. Tive luta? Pra caramba. Estou tendo luta? Um monte. Vou ter mais lutas ainda? Vou. Mas em todas as coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Sabe qual foi o livro que me fez alcançar sucesso na minha vida? A Bíblia. Na Bíblia nós temos diversos exemplos e hoje eu vou começar a falar sobre um desses exemplos para que a gente possa entender pela vida de algumas pessoas como é que nós possamos alcançar esse sucesso. Hoje eu vou começar com Josué e depois nós vamos falar um pouco também discorrer sobre o que Jesus fala nos evangelhos e alguns apóstolos falaram também sobre o que é alcançar o sucesso. No caso de Josué, o sucesso, ele já de imediato era alcançar a terra prometida. Porque o líder dele, aquela pessoa que ele se inspirou, que atravessou o deserto, que tirou o povo do Egito, não consegue entrar na terra prometida. E essa tarefa passa a ser de Josué. Então, como alcançar a terra prometida? Como foi para Josué? Vamos saber aqui, vamos refletir sobre isso. De que maneira nós podemos atingir o alvo proposto em nosso coração? Porque para Josué, o alvo que Deus falou com ele era alcançar a terra prometida. Como que é alcançar o sucesso nos relacionamentos familiares? Porque eu posso falar, eu alcancei sucesso no meu relacionamento familiar momentâneo. Porque o sucesso, ele é um momento. O sucesso não é sempre. Você, para ter sucesso, você tem que ter lutas, tem que ter batalhas, tem que ter dificuldades. Você tem que vencê-las. As bem-aventuranças nada mais é do que isso. Uma pessoa que obtém sucesso em todas as suas empreitadas.
Qual a maneira correta para alcançarmos as bênçãos de Deus nas nossas vidas? São respostas que nós vamos obter agora. E como atingir também a prosperidade? Porque muito tem se falado em prosperidade nos dias atuais, existe até uma teologia toda voltada para a prosperidade, só que são prosperidades que as pessoas são triunfalistas. Elas dizem que vão obter vitórias em todas as frentes. E eu posso te dizer, eu mais perdi na minha vida do que ganhei. E eu acabei de falar para você que eu sou uma pessoa que eu alcancei o sucesso. Mas espera aí, é possível alcançar o sucesso perdendo? Sim, porque em todas as batalhas nós tiramos lições. E conviver com essas lições é o que nos faz sermos vencedores. Saber o que fazer com ela. Porque não adianta, tem pessoas aí que tem um monte de informação. E o que ela vai fazer com essa informação? Vai ficar lá na prateleira. Vai mostrar para todo mundo, eu sei. Será que sabe? Bom, vamos lá. O livro de Josué, do capítulo 1 do verso 1 ao 8, vai nos dar algumas lições. E Josué nos dá alguns princípios para sermos bem-sucedidos na vida. Vamos ver quais foram esses princípios? Começa dizendo assim, ó. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num, o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes. Ao sul, o deserto, e ao norte, os montes do Líbano. A leste, o grande rio Eufrates, e a toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com vocês como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos seus antepassados, aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, nem em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude desse livro de dia e de noite. Se esforce para viver de acordo com tudo que nele está escrito. Se fizeres isso, tudo o que lhe fazer correrá bem e você terá sucesso em tudo. Esse é o verso 8. Estude tudo que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite. Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso em tudo. Queridos, esse texto que eu escolhi foi bem a dedo, porque nós temos outros textos da Bíblia de pessoas que alcançaram sucesso na vida. Temos muitos exemplos. Se a gente pegar a galeria dos heróis da fé, nós temos um monte de pessoas que alcançaram a galeria dos heróis da fé e eles não receberam a promessa, mas a vida deles foi um exemplo. Então assim, quando esse texto aqui diz, no verso 8, estude esse livro de dia e de noite e se esforce para viver de acordo com o que tudo nele está escrito, porque se você fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Veja que Moisés, ele foi um cara que obteve sucesso em quase tudo também, ele teve sucesso. Deus o chamou, logo quando nasceu, Moisés já superou a morte, que todas as crianças estavam, mas Moisés não morreu. Foi-se articulado toda uma situação para que ele fosse parar na própria casa do perseguidor. E ele foi tratado como filho da filha de Faraó. Moisés passa 40 anos ali aprendendo de todas as técnicas, como ser um grande comandante, como ser um médico, um astrólogo, tudo. Dominar as artes marciais. Só que depois ele sai dali como um fugitivo, vai parar numa outra terra. Lá ele fica 40 anos. Quando Deus aparece a ele, manda ele ir até o Egito novamente para que ele resgatasse o povo. E Deus agiu de uma forma sobrenatural e fez com que ele saísse de lá com o povo. Na saída do Egito, Moisés com o povo passa por diversas provações e ele consegue obter grandes experiências e vitórias. E ele chega até a beira da terra prometida. E ele não entra na terra. Ele fala com Deus face a face. O rosto de Moisés chega a brilhar, mas no final da vida dele, ele morre e ele não entra na terra prometida. Podemos dizer que Moisés não obteve sucesso? Jamais, queridos. Moisés foi o prometido que tiraria o povo do Egito e ele conseguiu. Ele foi vitorioso em todos os seus embates. Moisés chegou a contender com Deus, ele chegou a debater com Deus. Eu não posso dizer que ele saiu vitorioso,
Mas enquanto ele orava com Deus para que Deus não eliminasse o povo naquele momento, Deus não eliminou o povo, mas não deixou entrar. O povo depois morreu no deserto e entrou somente como Deus havia dito. Mas que o povo entrou na Terra Prometida, entrou na Terra Prometida. Nós temos outros exemplos. No verso 2 aqui diz, ó, o meu servo Moisés está morto, agora você e todo o povo de Israel se prepare para atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Naquele momento, Josué, ele precisa ter fé, ele teve que acreditar em Deus, que aquilo que Moisés não conseguiu fazer, ele iria fazer. E ele teve que tomar uma decisão, ele teve que partir adiante e teve que entrar na terra aonde Moisés não entrou. Queridos, antes de tudo isso, quando Josué e Caleb saem da terra onde eles foram ser os espias, e ele viu o povo que se rebelou e tentou ir para a guerra ser massacrado. 40 anos depois está ele de volta lá, para tentar entrar nessa terra, e ele agora tem coragem, ele tem fé, ele entra e ele vence aquela batalha. Coragem e disposição Josué teve. Ir à luta, meter a mão no arado, ir em frente, trabalhar com afinco, buscar com intensidade o cumprimento de todos os objetivos. Ele teve que se esforçar, ser diligente, a fim de que todo o objetivo de Deus proposto para eles fosse alcançado. Qual foi? Ir lá do Líbano, do mar Mediterrâneo para cima, para o oeste, tinha que tomar conta de toda a terra. Tinha um objetivo que Deus colocou para que ele cumprisse, e ele teve que ter disposição. Ele teve que ir em frente, teve que lutar. Tinha gigante? Tinha gigante. Mas Josué e Caleb, junto com aquela multidão, entrou e eles foram vitoriosos. Mas observe que a parte da batalha é céu de menos. Porque eles tinham certeza que Deus ia dar um jeito ali e eles iam sair vitoriosos. Bastava eles simplesmente enfrentar a situação. Mas observe, queridos, que o sucesso de Josué, ele não vem por acaso. O sucesso na vida de ninguém nunca vem por acaso. O sucesso, ele é uma série de fatores. No livro aqui, no verso 8, ele vai nos dizer que meditar na palavra de Deus é uma das chaves para esse sucesso. Fale sempre do que está escrito no livro da lei, é o verso 8. Estude esse livro de dia e de noite, se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Porque se você fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso em todas as coisas. Só que tem uma coisa, não basta simplesmente ler o livro da lei, se esforçar e estudar. Precisava ter também obediência à palavra de Deus. A parte final desse texto diz, estude esse livro de dia e de noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. A grande dificuldade que nós temos vivido na igreja do nosso século XXI é que é uma igreja que primeiro que pouco conhece da palavra de Deus. As pessoas têm se afastado da leitura diária, do devocional diário. Da oração, então, nem se fala. Poucas pessoas têm meditado na palavra de Deus dioturnamente. E hoje, quando se vai na igreja, tem pessoas que estão defendendo que um sermão não pode ter mais que 30 minutos. Por quê? Irmãos, se Paulo tivesse hoje aqui, o apóstolo Paulo tivesse aqui hoje, na igreja do século XXI, segundo a visão dos especialistas locais, ele estava quebrado. Porque Paulo prega um sermão tão longo, ele se avançou tanto na noite, que Eutico caiu de sono. Paulo estava no cárcere, Paulo e Silas estavam lá pregando e cantando louvores. E já era avançado da noite. Irmãos, a Bíblia, ela está para ser remoída, mastigada. Nós não temos que ter tempo na igreja para um monte de ladainha que nós temos feito ultimamente. Eu vou visitar muitas igrejas aí quando eu vou pregar, e tem igreja que começam, canta, dá oportunidade para o grupo A, B, C. Não tenho nada contra o louvor, pelo contrário. No céu nós só iremos adorar a Deus. Lá não vai ter palavra. Mas só que sem palavra aqui nós não entraremos lá. Porque nós temos que meditar nessa palavra de dia e de noite. Hoje um culto, nós temos que adorar a Deus, todos juntos, louvar o Senhor, temos. Mas nós temos que ter um número alto do tempo. Eu digo pelo menos a metade do horário de um culto tem que ser para meditar na palavra de Deus. Porque sem isso, nós não vamos conseguir ser limpos pela palavra, como Jesus mesmo disse para os discípulos em João 15. Vós estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Nós não vamos ser lapidados pela palavra. Nós temos que ser lapidados por essa palavra, porque é ela que vai nos dizer qual é o padrão de cristianismo que nós temos que viver aqui na terra para que a gente alcance sucesso em todas as áreas da nossa vida.
Como o salmista, no Salmo 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não basta simplesmente a gente viver uma vida de aparência, nós temos que meditar na palavra de Deus, porque ela é a lâmpada para os nossos pés, é ela que vai nos guiar pelo caminho ao qual nós temos que percorrer. Não basta somente meditar, é necessário obedecer a palavra de Deus e o que Deus diz nessa palavra. Queridos, nós não vivemos mais na época da lei, nós vivemos na época da graça. Mas a lei, ela não está suspensa, não. Algumas leis cerimoniais nós não precisamos viver. Mas o que está escrito em Êxodo 20, do verso 3 ao 17, nós não temos que deixar isso de lado. Nós temos que viver também. E Jesus veio para cumprir a lei, e ele disse que no mundo teríamos aflições, que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele mesmo já venceu o mundo. Mas nós temos que cumprir com toda a Escritura. Por exemplo, o verso 3 aqui do capítulo 20 de Êxodo diz assim, ó, não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá no céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas ou debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adores, porque eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trisnetos. Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos, e o abençoo, e os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que me desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é o dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 10º dia da semana é o dia de descanso. Dedica a mim, o Senhor, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem suas filhas, nem os seus escravos, nem suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, Senhor, fiz os céus e a terra, e tudo que nele há, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o dia do sábado e separei para ser santo. Respeita o seu pai e a sua mãe para que você viva muito bem na terra que lhe estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube. Não dê falso testemunho contra ninguém, não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, nem os seus jumentos, ou qualquer outra coisa que seja dele. Queridos, esse texto aqui, esses são princípios que nós devemos cumprir nos dias de hoje. Ah, mas você vai me perguntar assim, irmão, você quer me dizer que se eu falhar em nenhum desse aqui eu não vou ser salvo? Bom, peraí, eu não estou dizendo isso. Salvação é em Cristo. Algumas pessoas já me perguntaram, então você guarda o sábado? De certo modo, sim e não. O que é guardar o sábado? Como os judeus guardavam? Não. Mas Jesus Cristo disse que ele é o Senhor do sábado. Bom, a salvação ela veio por Cristo. Mas eu digo uma coisa, irmãos. O princípio que está aqui do sábado não é se o sábado salva ou se o sábado não salva. O princípio aqui é que nós precisamos descansar também. Queridos, eu tenho vivido durante toda a minha vida no meio de um povo que muitas vezes, por ânsia de ganhar dinheiro, começa a trabalhar compulsivamente de domingo a domingo. E eu já entrei nessa vida. No ano de 2001 a 2002, de 2000 a 2002, eu trabalhei de domingo a domingo, compulsivamente, para juntar dinheiro, para eu iniciar a minha vida. Eu queria estudar naquela época. E eu não tinha condições, eu não tinha pai que me financiasse, né? Eu não tinha condições de ter fiéis, não tinha condição nada, mas eu tive que fazer aquilo. Mas, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. O que eu conquistei com aquilo ali foi doença. Eu fiquei doente. A minha imunidade baixou de um jeito, eu vivia estressado, eu vivia angustiado, coração pulando do peito. O que adiantava tudo aquilo? Teve uma época que eu falei, não, isso não dá mais, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que descansar. E tirei um período longo para descansar. E depois eu voltei a trabalhar de novo e eu falei, olha, pelo menos um dia da semana eu vou descansar. E eu não vou trabalhar mais 15, 16 horas como eu fazia por dia. Eu vou começar a trabalhar no máximo 12 horas. Com aquilo, meu patrão ficou muito furioso comigo. Só que eu expliquei para ele, falei, chefe, eu não estou mais conseguindo ser produtivo. Eu estou aqui ficando muitas horas aqui, mas eu não estou conseguindo fazer mais aquilo que é determinado para que eu faça. Ele concordou comigo. A partir daquele dia eu fui até promovido. Porque eu comecei a trabalhar com mais qualidade, porque eu descansava. Queridos, na igreja é a mesma coisa. Eu tenho visto pessoas que começam a trabalhar na igreja e daí ele fala, o diabo não pega férias, eu também não vou pegar. Peraí, nós não servimos ao diabo, nós servimos a Deus, nós temos que descansar sim. Nós temos que tirar férias, nós temos que descansar um dia da semana. A nossa família precisa disso.
Nós precisamos ter tempo de qualidade com a nossa família. O segredo de ser bem-sucedido está aí. Você precisa ter tempo com a sua família. Como é que você vai educar seus filhos? Vivendo uma vida que você está na igreja todos os dias, quando está na igreja, está no trabalho, e tua família, e a casa? Não, eles têm que me seguir. Te seguir, queridos? Tá louco? Para juntar dinheiro? Para quê? Dinheiro é bom, você tem que ter, mas você não pode ser escravo dele. Nós não podemos ser escravo de nada daquilo que nos domina. Nós temos que viver para o Senhor? Temos sim. Todos esses itens que eu acabei de falar, não se dobrar diante a ídolos, adorar somente a Deus, não fazer imagem de escultura, ser bom com as pessoas, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, como Jesus disse. Esses são os princípios. Não matar, não adulterar, não roubar, não mentir, não levantar falsos testemunhos, mas descansar também, ter tempo de qualidade com a tua família. Nós temos que ter tanto a nossa mente e o nosso coração alinhados. A Bíblia diz assim em João, na terceira carta de João, no capítulo 11, eu acho. Depois eu vou conferir aqui, dá só um instante. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Só corrigindo, a terceira carta de João, no capítulo 1, verso 11, diz assim: Amados, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Deus conhece aqueles a quem chamou, e Ele sabe o que esperar de cada pessoa. Assumir a nossa fragilidade e ter senso de fracasso permite um crescimento, mostrando a sinceridade e discernimento diante de Deus. Queridos, Deus conhece os nossos corações, Ele sabe que nós somos limitados. Agora nós não podemos imitar o que é mal, imitar o mundo. Nós temos que ler Romanos 12, que diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que possais entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso nos deixa bem claro que nós não temos que imitar o que é mal, nós não temos que tomar a forma do mundo. Nós temos que praticar o bem, porque isso procede de Deus, e aquele que pratica o mal, ele jamais viu a Deus. Deus conhece as nossas limitações, nós somos limitados, como o próprio apóstolo Paulo falava. Que o mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Ó pobre e miserável homem que sou. Queridos, reconhecer o nosso fracasso, que nós somos pobre, limitado, pecador, nu, carente da misericórdia de Deus, não é ser fraco, é ser forte. Porque quem nos fortalece é o Espírito Santo. Sucesso para o mundo é uma coisa, sucesso para Deus é completamente diferente. O mundo ele tem alguns padrões de sucesso que, para você atingir, de um modo geral, é necessário determinados conjuntos e características que para Deus ela é completamente diferente. No mundo, normalmente, você precisa ser exclusivistas. Você tem que pegar alguma coisa, ter foco e fazer só aquilo ali, e vai, foca e esquece tua família, esquece tudo, e vai, trabalha, você vai conseguir chegar lá. Alcança sucesso quem é muito autoconfiante, quem é agressivo, quem sai passando por cima de todo mundo, quem chega nos conflitos e vai lá e ganha o debate e não está nem aí. E muitas vezes, algumas pessoas, para ter sucesso no mundo, ele vai lá e destrói com a reputação de alguém que está concorrendo com ele alguma coisa. Ele faz tudo o que é preciso para ganhar. E ainda tem algumas frases que dizem que o fim justifica o meio. Muito maquiavélico, por sinal, essa frase. Tem pessoas que, para alcançar sucesso no mundo, se torna perito, especialista, com honra ao mérito no livro de Maquiavel, O Príncipe. Mas nós, que vivemos segundo a vontade de Deus, nós não podemos viver por esses princípios, nós não podemos passar por cima de todo mundo. Não existe autoconfiança, a nossa confiança ela tem que vir do alto. Não existe agressividade, existe mansidão. Como Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós não temos que sair por cima em todos os conflitos e ganhar todos os debates. Nós temos que sermos como Cristo. Muitas vezes andar a segunda milha, dar a outra face. Aprender com Cristo, que é manso e humilde de coração. E alcançará as moradas eternas. Muita gente ainda pensa assim quando se trata de alcançar sucesso. Isso não quer dizer que você não pode querer ter um sucesso no mundo, meu irmão. Você pode atingir sucesso, mas esse sucesso ele deve ser conseguido dentro dos padrões de Deus. Na empresa onde você trabalha, você pode alcançar sucesso sem mentira, sem bajulação, sem puxação de saco, sem fazer fofoca, sem intriga, sem violência verbal camuflada ou direta, sem agressividade.
sem falsidade, sem abrir mão da sua família, sem abrir mão da igreja, sem abrir mão de Deus, porque são princípios que você não pode abrir mão de jeito nenhum. Existem coisas que para Deus é sucesso, mas para o mundo ele é considerado como fracasso. Não tá nem aí, nós não estamos nem aí para isso. O Evangelho estabelece um estilo de vida muito diferente do mundo. A grande ênfase no Evangelho é dada na compaixão pelo outro e pelos cuidados com o outro. Jesus mesmo, quando ele via a multidão, via as pessoas, ele sentia compaixão e ele ia lá, orava e ele curava as pessoas. Principalmente pelos fracos, pelos oprimidos. O amor a qual Jesus nos ensinou é o amor desinteressado. O verdadeiro evangelho deve ser o que define um cristão. Um cristão genuíno é aquele que vive em prol do que Cristo ensinou. O evangelho ele desafia os valores do mundo, uma vez que ser um verdadeiro cristão, ele conflita com tudo que o mundo atual preconiza como sucesso. Nós temos que ter uma convicção que o nosso sucesso, ele tem que ser diferente dos valores do mundo, querido. O evangelho desafia esses valores do mundo. Quer um exemplo melhor de falta de sucesso para os olhos do mundo, mas para que os olhos de Deus, ele é um sucesso? Jesus, ele era filho de Deus. Mas ele não tinha a sua própria casa. O filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ele não tinha propriedades. Ele não tinha uma equipe de servos que o servia o tempo inteiro. Pelo contrário, ele ensinava a eles que era eles mesmos que tinham que servir. Jesus defendia os menos favorecidos. Ele andava com doentes, com prostitutas, com beberrões. Mas porque ele estava indo lá levar uma palavra de ânimo e de transformação para aquelas pessoas. Jesus morreu em uma cruz que era símbolo de maldição, sendo o ápice da vida terrena para qualquer pessoa, que é a parte dos 33 anos. Foi o período em que ele entregou a sua vida por todos nós. Jesus deixou uma lista de características que um cristão genuíno deve ter. E nós temos que fazer o que? Ter o exemplo dele. Nós podemos aplicar em nossa vida na busca do sucesso. Um cristão de sucesso tem que ser exatamente como Cristo foi. Difícil, né? Nós não queremos isso nos dias de hoje. Nós queremos ser como Josué, nós queremos entrar na terra prometida, nós queremos picar a mão na orelha de todos os gigantes, nós queremos ir lá e matar todos os heteus, amorreus, jebuseus, capeteus e todas as outras coisas lá. Nós queremos passar por cima de todo mundo. Nós vamos entrar, vamos passar o rolo compressor e vamos derrotar. Só que quando nós estamos com essa palavra da lei em nosso coração, e que a gente medita de dia e de noite, e que nós somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá os frutos na estação certa, nós somos como Jesus. Nós somos hoje filhos de Deus, porque nós fomos religados através de Cristo Jesus à videira verdadeira. E nós temos que ser como Ele. Você quer ter uma vida segundo o caráter de Cristo? Você tem que ler lá o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Os textos da bem-aventurança descrevem o caráter equilibrado do povo cristão. Como é que nós temos que ser? São 9 qualidades que todos cristãos precisam ter de acordo com o Evangelho, no capítulo 5, no Sermão do Monte. Todo cristão precisa desenvolver em sua vida. E nós precisamos aplicar no dia a dia, nos nossos devocionais. Esse é o padrão de Deus para o cristão. Qualquer sucesso de um cristão no mundo atual não pode desviar desses preceitos a qual a Bíblia nos recomenda. Porque se nós desviarmos desses princípios, nós podemos errar o alvo e nós podemos ficar de fora no grande dia. Porque Jesus pode estar na nossa frente e falar: eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, eu tive nu e não me vestiste. Nós podemos errar o alvo. E o que nós queremos nessa vida é ter sucesso nessa vida, mas importa para nós é termos sucesso aqui e entrarmos lá no grande dia, querido. Você pode te fazer uma pergunta hoje: qual é a utilidade que eu tenho hoje para o reino de Deus? Como é que eu posso ser útil? Você já se pegou pensando nisso? Como é que eu vou alcançar sucesso? Como é que eu posso ser útil no reino de Deus? Como é que eu posso fazer diferença nessa terra? Você já se sentiu incapaz alguma vez de fazer a diferença na terra? Porque eu tenho me sentido, irmãos. Eu tenho já 4 décadas de cristianismo e muitas vezes eu me sinto um fracasso porque em dados momentos da minha vida eu não consigo ser como Cristo foi. E eu tenho que ir lá, orar, voltar, colocar minha boca no pó, orar, clamar a Deus, pedir misericórdia. E muitas vezes Ele me ouve, Ele me perdoa, me dá forças para continuar em frente. Quantas coisas eu tive que deixar para trás para ser como Cristo? E quando surgiu esses pensamentos na minha vida, eu fiz como Pedro. Pedro negou Jesus algumas vezes, ele se sentiu um fracassado. Ele fugiu, foi embora. Mas quando ele
voltou e teve novamente o contato com Cristo, que ele olhou nos olhos de Cristo, ele abaixou sua cabeça e chorou. E quando Jesus foi lá, ele falou: Pedro, tu me amas, eu te amo. Pedro, tu me amas, eu te amo. Pedro, tu me amas, eu te amo. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Queridos, nós somos como os primeiros cristãos, os primeiros discípulos. Nós erramos, mas nós precisamos entender uma coisa, que nós temos que ser como Jesus e entender que nós somos também como os discípulos. E Jesus um dia chegou para os discípulos e falou, olha, no verso 26, a partir do 31, Jesus disse aos seus discípulos: essa noite todos vocês vão fugir e vão me abandonar, pois a Escritura Sagrada diz: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos os abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu vos afirmo que isso é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não te conheço, Senhor, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Mas no verso 69 diz assim, ó: Pedro estava sentado lá fora no pátio quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que você está falando. 71. Depois disso foi para a entrada do pátio, outro empregado o viu e disse às pessoas que estavam ali: este estava com Jesus de Nazaré. E Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço este homem. E pouco tempo depois ele estava ali, perto de Pedro, e disseram: o seu modo de falar mostra. De fato você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus tinha dito isso. E antes que o galo cantasse: você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Queridos, esse sou eu, esse é você, que em dados momentos da vida, mesmo a gente conhecendo as Sagradas Escrituras, a gente nega a cruz de Cristo. A gente deixa tudo e volta atrás. Mas num dado momento a gente lembra do olho de Cristo e a gente recebe aquele abraço, dizendo: eu já sabia, mas eu estou aqui contigo. O texto de Efésios 4, 25 ao 32 diz assim: por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão, na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que você peque, e não fique o dia todo com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Quem rouba, que não roube mais. Porém, comecem a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Não use palavras apenas, mas usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade que Deus coloca em vocês, a qual é a garantia de que você chegará ao dia em que Deus os libertará. Abandone toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo Jesus, perdoou vocês. Observe que o texto é claro: quem minta não mente mais, fale a verdade. Quem rouba não roube mais. Quem se prostitua não se prostitua mais. Quem usa a palavra torpe que não fale mais. A verdadeira felicidade, queridos, ele vem a partir de uma pessoa que começa a viver o contrário do que o mundo vive. Jesus disse no Sermão do Monte: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino de Deus é delas. Felizes as pessoas que choram, porque Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão de Deus o que tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas também. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dela.
Felizes são vocês quando os insultares e perseguires, dizendo todo tipo de calúnia contra vocês, pois assim saberão que são meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para você. Porque foi assim, mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de você. Que tipo de sucesso você tem buscado? O sucesso do mundo ou o sucesso que se assemelha àquilo que Deus tem para você? E reflita sobre essa palavra. Que essa semana você possa refletir, guardar essa palavra no seu coração para que você não possa pecar contra Deus. Tenha consciência de uma coisa: alcançar sucesso na vida não depende só de vitórias. Depende da alegria que o Espírito Santo coloca no seu coração. Que você foi bem sucedido em todas as coisas que você colocou a mão, porque você ainda está de pé. E apesar dos fracassos, apesar das derrotas, apesar das aflições, foi Deus que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te remiu, foi Ele que te capacitou, e você ainda está aqui, você ainda está de pé. Cuide-se para que não caia, porque o Senhor quer e Ele conta com você para grandes obras ainda aqui na terra. Que Deus o abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você, que Ele tenha misericórdia de vós e que Ele te dê a paz. Amém.